aqui da Conceição Pinheiro. Tenho 23 anos, trabalho como manicure no shopping. Tenho um bebezinho de 1 aninho e 5 meses. Moro com meus pais, com meu irmão de 19 anos. Não gosto de trabalhar aonde eu trabalho, né? Preferia estar fazendo outra coisa, mas eu gosto de cantar, de dançar. E é isso. A minha infância foi normal. Eu estudava, brincava, morava com os meus pais. Os meus pais são casados até hoje, nunca separaram. Estudava numa escola muito legal, que foi muito importante para a minha vida. Quando eu era criança, eu acreditava que eu ia ser cantora, que eu ia cantar. E eu sempre dancei também. Inclusive, a minha vida de dança começou nessa escola de tempo integral. A gente fazia balé, né? Fazia várias outras atividades e o balé foi onde eu mais me apeguei. Então, eu iniciei meu balé lá. Depois, lá eu também ganhei uma bolsa, né, para outra academia de dança, de balé. Só que a minha mãe não teve como financiar essa escola para mim, então eu fiquei por pouco tempo. Com 9 anos eu tive uma lesão no tornozelo e foi um dos motivos. Na verdade, a minha mãe já ia me tirar porque ela não estava dando conta, né? As coisas de balé tem um valor bem elevado e aí ela não estava dando conta. Eu tinha muitos sonhos, eu era cheia de sonhos. Eu acreditava que eu ia dançar balé clássico em uma academia maior, que eu ia viajar dançando e acreditava muito que eu ia cantar. Eu sempre quis ser cantora, mas não foi. A minha mãe é uma excelente mãe, sempre foi. A minha mãe, ela se absteve de trabalhar fora para cuidar da gente, né? Nós moramos em um bairro onde o índice de criminalidade é bem alto, então para ela não ver a gente se envolver com coisas ruins, erradas, ela preferiu ficar em casa todo o tempo. Mas ela trabalhava em casa. Ela trabalhava como costureira até hoje, só que antes ela exercia muito mais do que hoje. A minha mãe, ela sempre fez questão de cativar uma amizade entre nós duas, entendeu? Então, eu não tive receio de falar absolutamente nada com a minha mãe na adolescência. Nada mesmo. Só que eu queria coisas que estavam à frente do meu tempo, entendeu? E claro que ela, como mãe, vai me frear. E era nesses momentos que a gente tinha divergências, entendeu? Eu ainda sou cheia de sonhos, né? Mas nos 15 anos eu meio que fiquei um pouco mais pé no chão. Tipo assim, aceitei mais o que estava com a minha realidade, estava batendo com a minha realidade, né? Foi quando eu já comecei a parar de pensar que eu ia ter a sorte de entrar em uma super academia de dança ou alguém me descobrir como cantora e já comecei a pensar, focar mais nos estudos, mesmo, para conseguir algo através dos estudos. Como eu falei, a escola Nuremberg, ela foi muito importante para a minha formação de caráter, de pensamento. E quando eu já passei para uma escola onde eu sabia que eu não ia ter tanta atenção assim, dos profissionais, eu já cheguei lá com muitos pensamentos formados. Então, foi bem difícil assim, de eu ter situações ruins quanto adolescente. Um assunto que ainda há pouco a gente entrou. Eu consigo falar, mas eu só não estou encontrando as palavras certas para iniciar esse assunto. Mas ele foi um marco na minha vida que me fragilizou bastante. Quando a gente já é adolescente, né, tá crescendo e se envolvendo
tendo os nossos primeiros relacionamentos, eu não sabia lidar com essa parte, justamente por conta disso que aconteceu. Sempre eu achava que o homem que se aproximasse de mim era para me machucar, entendeu? Então, eu já fui começar a minha vida assim amorosa já bem tarde. Eu tinha muita insegurança, né? Eu tive a minha primeira relação sexual com 19 anos e logo depois disso eu conheci o pai do meu bebê. E foi com ele, eu me envolvi, foi meu primeiro namorado também. Depois de 1 ano e meio de relação eu engravidei. Engravidei do meu bebê e foi, nossa, tem mil coisas envolvidas nisso. Tipo assim, foi muito novo. Eu achava que eu estava preparada, até porque eu queria ser mãe naquele momento. Eu achava que eu estava preparada e não estava. Eu me vi diante de um, não posso dizer problema, mas uma situação maior do que eu. Uma situação que me custou muita coisa. Me custou o estudo, eu tive que parar de estudar. Me custou a dança que eu amo fazer, eu tive também que parar. Amigos com certeza, meu Deus. Eu vejo assim no Facebook muitas páginas feministas pedindo pra amiga nunca abandonar uma outra amiga da mesma idade que engravidou. E, gente, isso é muito real. A gente precisa mesmo focar nisso, porque uma pessoa que uma vez ela tinha vários amigos para sair, dançar e fazer tudo o que queria na juventude, se vê somente amparada pelos pais. Isso porque eu acho que a regra biológica diz que eles têm que nos dar esse suporte, né? Mas só, entendeu? É muito ruim se ver sem amigos. É como se eu não pertencesse mais ao mundo da minha idade, entendeu? É como se eu tivesse pulado fases e eu não pudesse mais fazer parte deles. Eu romantizei a gestação, a gravidez. Eu achava que, nossa, meu Deus, eu ia me achar linda de barrigão. Ia ser lindo montar um enxoval da criança, o que não foi. Porque o pai do meu bebê, quando eu fiz 6 meses de gestação, eu ainda não sabia o sexo e a gente ainda não tinha comprado nada. Então, ele perdeu o emprego. Pensa só que eu fiquei sem chão. Porque eu achei que seria uma coisa e foi outra, totalmente diferente. Eu me vi com 8 meses de gestação do meu bebê e ele não tinha nada. E isso me desestruturava bastante. Porque, com certeza, assim, quando a gente tem um filho, a gente quer que ele viva coisas melhores que a gente viveu. Então, jamais eu queria que meu filho se encontrasse em uma situação de eu, assim, não poder dar uma vida estável, no mínimo estável para ele. Quando eu estava com 3 semanas, não muito mais de 3 semanas, 6 semanas eu ainda menstruava, entendeu? E um fluxo de sangue muito elevado. E aí eu não imaginei que eu estivesse grávida. Quando eu já fui fazer o teste mesmo para gravidez, eu já estava com 2 meses de gestação. E aí foi quando eu diria que meu namorado, que era um príncipe, virou um sapo, porque ele não queria. Ele não queria de jeito nenhum. Ele já é pai de uma garotinha e ele falava sempre ele colocava isso: por favor, não engravida, como se fosse uma responsabilidade só minha. Mas ele sempre dizia que ele não queria ser pai. E quando a gente se viu nessa situação, a gente pensou em abortar, em tirar o bebê. Eu fui atrás de abortivo, eu consegui um preço muito alto, foi bem caro. Só que eu não tive essa coragem, porque como eu falei pra vocês, eu queria. Eu não planejei, mas como aconteceu, e eu sei que era responsabilidade minha, eu queria o bebê. Após a minha gestação eu tive depressão pós-parto, foi muito ruim pra mim, pro meu bebê. A minha recuperação
foi muito lenta, muito dolorida. Eu sofri violência obstétrica. Meu parto foi muito sofrido, muito doído, então tudo isso foi bem ruim. Claro que quando eu tiver uma fase melhor da vida, eu vou olhar para trás e dizer que valeu a pena, né, tudo. Eu pretendo ingressar na faculdade, formar, conseguir um bom emprego, aquela coisa básica que a gente pensa no ensino médio, né? Mas pro Luan, eu quero ser o que a minha mãe foi pra mim, né? Mesmo se nada disso der certo, mesmo se tudo que eu penso que eu vou fazer eu não conseguir fazer, eu quero ser pra ele o que a minha mãe foi, entendeu? Um dia ajudar ele a sonhar tanto quanto ela me ajuda a sonhar. A avó do Luan é a mãe do Luan, né? Ela é a minha mãe. Às vezes eu sinto que eu nem tenho um filhinho, eu tenho um irmãozinho mais novo, porque a minha mãe, como eu falei pra vocês, ela é o meu braço direito e ela compra todos os meus sonhos. Ela quer me ver estudar, ela quer me ver dançar. Então, ela faz o que tá e o que não tá ao alcance dela. Ela é muito mais do que uma avó. Ela é a mãe do Luan. Até porque eu trabalho no shopping. Como vocês sabem, o shopping, ele é bem... Ele exige um tempo maior da gente. Por exemplo, eu só tenho um domingo de folga, entendeu? Eu trabalho mais domingos do que eu fico em casa. Então, eu vejo meu filho no momento que ele vai dormir e de manhã quando eu saio ele também está dormindo, então eu fico pouco. A gente teve um momento maior agora que eu tive complicações na saúde e aí eu fiquei aqui em casa com ele, mas é mais com ela. Se eu conseguir ser pro Luan metade do que ela foi, eu já vou me sentir muito realizada. A minha mãe, ela é incrível, como mulher mesmo, sabe? Ela carrega um fardo muito maior do que os ombros dela. O Luan é o amor da minha vida. Ele é o meu mundo. O Luan, eu acho que eu preciso mais dele do que ele precisa de mim. Com todas as dificuldades que eu disse que eu enfrentei, com a maternidade, com a gestação, o pós, né, a pós-gestação, ele valeu a pena, tudo isso, tudo. Ele é incrível.